Pai de bondade, olha para nós, teus filhos. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que temos, tudo que somos. Abençoa esta família do nosso amado Grupo Miramês. Abençoa nosso coordenador e todos os membros do grupo. Estenda tuas bênçãos, Pai, para os seus familiares. Abençoe o nosso querido irmão que hoje vai fazer o seu trabalho divulgando a doutrina do Cristo, nosso irmão Edgar, e te agradecemos, Pai, sempre por toda a assistência que recebemos, pelo nosso protetor que sempre está nos auxiliando, nos orientando. E permita, Pai, que na noite de hoje, cada um de nós possa aproveitar os ensinamentos, tirar lições e colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja. Então, como eu disse, o nosso querido Edgar, o Daniel pediu para eu apresentar, eu sou suspeita, faz muitos anos que a gente está juntos. Ele é o tipo de pessoa que quanto mais a gente conhece, mais a gente admira. Ele está bastante limitado, mas ele ama vocês e procurou preparar com muito carinho para compartilhar este conteúdo. Então, com certeza, os irmãos amados vão considerar a limitação, mas vão aproveitar o que ele preparou. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado. Bem, gente, família querida, como a Marilene falou, a gente se esforça para tentar passar aquilo que a gente lê, que a gente estuda. E eu sempre tenho um professor que está do lado de lá, hoje o professor está em Santa Catarina, e eu preciso muito desse professor, mas ele só online que a gente fala com a gente, né? Daniel Lourenço, grande professor da gente, grande organizador do nosso trabalho. Gente, a nossa conversa de hoje à noite é uma troca de figurinhas, né? Troca de ideias. Não é propriamente uma palestra, mas é uma troca de ideias, uma conversa que a gente faz sempre, né? O tema de hoje é sobre a herança espiritual na família. Então, é um dos temas muito importantes de todas as religiões cristãs, né? O espiritismo, principalmente, também é um tema muito invocado pelo espiritismo, porque a família é aquele cadinho, né? É aquele laboratório que nós participamos para a sociedade, né? E aqui diz mais ou menos assim, o que é e todas as religiões sempre procuram falar sobre a família. Que esse tema da família é uma questão nuclear. O espiritismo se utiliza como regra a escola, o laboratório onde vivemos, para nos adaptarmos, nós prepararmos para viver em sociedade. Então, esse laboratório que é a família que nós vivemos hoje, esse laboratório, essa escola que nos prepara para nós entrarmos na sociedade. Se nós fraquejarmos nesse laboratório, realmente a gente vai fraquejar depois, não vai ter sucesso na sociedade, né? Porque aí é o beabá, nosso beabá, porque a gente para entrar na sociedade, para ter uma sociedade, ser um bom cidadão, nós temos que preservar para essa família maravilhosa que a gente tem, né? Então, nesse âmbito das falas sobre a família, nós temos dois tipos de família, a família material e a família espiritual, né? A família material é a sociedade, a família é um fenômeno antropológico que estuda a parte cultural, a necessidade de vivermos em sociedade. E estuda constituições do ser humano e suas origens e de maneira irrestrita, que não tem restrições ilimitadas, esse conhecimento da família, né? Sobre família, a gente passa décadas falando sobre família e não termina nunca assim.
assunto muito intenso, muito extenso, né? Por essa composição que acontece ao berço e se sucede ao túmulo. Laços que não terminam nunca. Esse laço muito, muito especial, né? Pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. Essa é uma pergunta que Kardec fez, né, para os nossos irmãos espirituais. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Os espíritos responderam: o recrudescimento do egoísmo, então, a família é o exercício para a nossa evolução. Viver em família é um exercício de doação. Então, se nós fraquejarmos a família, forçarmos os laços familiares, nós vamos voltar a retroceder, né, para o egoísmo e o orgulho. Então, enquanto nós temos que batalhar em cima disso para ter uma família dentro da moralidade, da religiosidade, né, para que a família seja uma família constituída de amor, né, com bases firmes nessa moralidade, para ser bom cidadão, para nós podermos ser um exemplo para a sociedade. Nós queremos que a sociedade seja diferente, que a sociedade seja uma sociedade perfeita. Se nós não temos esse micro da sociedade que nós habitamos, que é a nossa família, se nós não exercitarmos ali, nós não temos condições de cobrar, não temos moral para cobrar, assim, na sociedade de fora. É muito linda de discussão. Com a doação, nós somos individuais, mas aprendemos a dividir, respeitando a sua individualidade dos outros, e o conhecimento. Lá, Emmanuel nos diz, em questão 110 do livro do Consolador, me perguntaram qual seria, né, o instituto mais importante na Terra para a educação das almas. Qual seria o instituto mais importante na Terra para a educação do ser humano, né? E o Emmanuel responde que ainda é a família, ainda é o lar. O maior laboratório que, nas palavras do Emmanuel, né, a coisa mais importante, a oficina mais importante, o instituto mais importante para educarmos, né, na sociedade, na família, né? Para os filhos. E dentro do lar, na família, onde nós nos gostamos, realmente o que somos. Quando saímos fora da família, a gente tira e coloca a máscara, né? Quando estamos fora, a gente coloca uma máscara diferente. Vai lá fora, né? Pede desculpas, pede licença, né? Educado, paciencioso, muito especial, né? Chega em casa é diferente. Chega em casa, o que está me olhando? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? A gente tem que ver, né? Quem eu sou? O Edgar da família, o Edgar da sociedade, o Edgar lá fora da família. Qual é o Edgar que eu estou tentando ser, né? Como é importante a gente fazer esse questionamento com nós, né? Será que eu sou o mesmo lá fora e aqui dentro da minha casa? Lá fora eu coloco uma máscara para ser diferente, para mostrar a diferença. Eu sou bonzinho, eu sou educado, né? Abro a porta para a pessoa entrar, se for possível, boto um tapete para a pessoa caminhar, né? Todas essas delicadezas, essas normalidades, né? Chega em casa é totalmente diferente. Então, Emmanuel fala que ainda a família é o maior laboratório, a maior escola, o maior instituto para nós nos educarmos. Porque as escolas, faculdades, universidades, elas nos instruem, mas o lar e a família é que nos educa. Então, nós temos que partir dali para se educar. Né? Muitos dizem, eu não pedi para nascer. Muitas pessoas sempre falam isso, né? A gente ouve pessoas dizer assim, eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer nessa família. Essa família não é a família que eu queria, né? Falei para uma pessoa esses dias, né? Realmente você não ganhou o pai que você pediu a Deus, né? Você não pediu, esse pai que tu tem aí não é o pai que você pediu a Deus. Mas com certeza você é a filha que Deus deu para ele e que ele precisava. Então você está na família que você precisa, com o pai que você precisava.
Então, a pessoa que não entende a espiritualidade como a gente tenta entender, a pessoa fica, assim, refratária a isso, né? Que Deus não é justo, botou nessa família horrível, né? Então, a gente está nessa família para nos corrigirmos, para nos adaptarmos, para corrigir aquelas arestas que nós deixamos na existência passada, né? A gente pergunta muitas vezes, será que a família que a gente tem, ela foi criada por acaso? Será que eu estou nessa família por acaso? Será que a família foi criada por acaso? A gente fica analisando assim, será que eu estou nessa família por acaso? Como o acaso não existe, né? Nós estamos nessa família que nós precisamos estar. Então, no plano espiritual, quando a gente, antes da gente reencarnar, a gente tem aquela programação no plano espiritual, né? Nós nos reunimos com nossos familiares, com os nossos pais, para ver se eles nos aceitam na família. E nós nos entramos nessa família para, assim, para ser membros dessa família. Então, nós escolhemos, nós imploramos muitas vezes para nascer. As pessoas que dizem que não pediu para nascer porque não só compara só com a parte material da vida, né? Como diz aqui, né? Muitos diziam, não pedi para nascer. Essas pessoas não acreditam que já vivemos em outras experiências. A gente faz uma pergunta assim, para nós mesmos, né? Será que você te lembra, Daniel, quando você tinha 5 anos, que roupa você estava vivo com 5 anos de idade? Se você não olha na fotografia, você não lembra, né? Qual é a roupa que você vestiu no Caminho da Luz, quando você estava aqui, quando foi fazer a doutrinária para nós? Que roupa você estava, era que tipo de calça que você estava, que tipo de camisa que você estava? Né? Estava de boné, estava sem boné? Como é que você estava? Estava de óculos, sem óculos? Então, essas perguntas a gente faz para a gente mesmo. Será que eu me lembro de 20, 30, 40 anos atrás, que eu fazia? Esse mesmo dia de hoje, esse mesmo horário de hoje, mesma data de hoje, há 30 anos atrás, será que eu me lembro? Jamais, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não consigo me lembrar da minha infância. O que eu fui na infância, eu não consigo me lembrar. Então, assim, na vida espiritual também. Nós não lembramos que Deus é tão bom, que nós é tão especial conosco, tão bondoso, tão justo conosco, e nos dá essas oportunidades para nós começarmos de onde nós paramos e ir em frente. Por isso que a gente não lembra, né? Eu não lembro do que eu fiz. Nem quero lembrar do que eu fiz em existência passada. Quem sabe o que eu fui, né, Daniel? Será que eu ajudei a pregar Jesus na cruz lá, não é? Será que eu fiz isso? Será que eu joguei salmoura? Ele pediu água, fui eu que joguei salmoura lá? Não sei. A gente não sabe o que a gente foi. Aquelas pessoas que estão junto conosco hoje, que muitas vezes nós não nos damos, não nos suportamos, né? O que será que eu fiz para essas pessoas? Então, tem pessoas que dizem assim, eu gostaria de saber o que eu fui em vidas passadas. Pelo amor de Deus, não queira saber. Muito triste. Bom ficar como está assim, que é mais gostoso, para a gente iniciar um trabalho daqui onde nós paramos para frente, né? Que eu falei agora há pouco, se eu não lembro, não quer dizer que eu não vivi nesse tempo, né? Eu não lembro de quando eu era criança, né? Não quer dizer que eu não vivi nesse tempo, eu vivi, estou aqui. Então, na vida espiritual também. Eu não lembro do meu passado espiritual, mas eu vivi naquela época lá. E hoje estou aqui tentando ser muito diferente, né? Porque muitas pessoas, muitos de nós, nascem entre pessoas que já convivemos e que nos amamos, mas também com pessoas que não gostamos para corrigir as nossas arestas que deixamos de fazer ou prejudicamos em existência passada. Há vários exemplos. Aí começamos a entender as nossas escolhas, as nossas programações. A gente fica pensando, né? Quantas coisas eu fiz numa vida pretérita, né? O que eu fiz? O que eu devo ter feito para estar... As pessoas dizem assim, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz. Estou sofrendo tanto agora. Porque não entende a concepção dessa pessoa vai até quando ele desencarna, né? Depois tudo termina para ela. Por isso ela não pode falar sobre isso.
Tinha um exemplo de uma amiga nossa, morava em Erechim, e essa amiga nossa, ela estava obsediada. E o obsessor dela, Daniela, era um espírito de um padre. Então, ele chegou para o meu irmão era espírita, né? E era um bom conhecedor da doutrina. Ele quis tentar doutrinar ele, né? O padre disse assim, meu filho, disse, o obsessor, né? Você quer falar comigo, você não tem condições para falar comigo. Eu tenho várias faculdades, tenho muito estudo mais que você. Você é apenas um mecânico. Você não tem condições de falar comigo. Você não tem parâmetro para conversar comigo. Você não tem conhecimento para conversar comigo. Então é bom você sair de perto aqui, que não estou gostando da tua presença. Meu irmão ficou olhando para ele, mas não quero conversa contigo. Você não tem condições. Chama outra pessoa mais inteligente. Então vocês verem que pessoa com grandes conhecimentos materiais, intelectuais, e moralmente muito inferior, né? Esse espírito desse padre, vocês veem, né? Ele desencarnou, continuou obsediando pessoas. Então a gente fica pensando, por que será, né? Será que eu não vou ser obsessor também? Então vamos começar a nos corrigir agora, né? Nos corrigir dentro do nosso lar, nossa família, sermos melhores, né, Daniel? Ser bonzinho aqui e lá fora também, para que um dia que nós desencarnarmos, não encontrarmos com aquelas pessoas para nos cobrarem, né? Pessoas que... A gente estava falando no nosso grupo de estudo ontem, Caminho da Luz, a gente estava conversando sobre as escolhas que nós fizemos na reencarnação, as escolhas que a gente faz e os obstáculos que Deus coloca em nossas vidas. As pessoas sabem que eu estou sofrendo tanto, as pessoas não entendem que meu sofrimento, né? O meu sofrimento é maior que todos os sofrimentos, as pessoas não estão entendendo que eu estou sofrendo com isso. O meu esposo que está doente, né? Meu filho que é doente. As pessoas não entendem isso, dizem que ainda falam sobre a reencarnação. Dizer assim, meu Deus do céu, se a pessoa procurasse entender um pouquinho quanto ela precisa, ela voltaria para dentro de si, né? Fazer uma retrospectiva da sua vida, né? Para olhar para dentro de si, para entender esse mecanismo, né? Por que eu estou sofrendo? Será que eu joguei pedra na cruz? A gente fica triste quando a pessoa fala isso, né? Mas assim, Deus é tão bom com a gente, né? Se eu fiz aquelas atrocidades, né, Daniel? Fiz aquela atrocidade na vida pretérita, e hoje estou resgatando, tenho que entender por quê. Porque muitas vezes eu quero, quando eu volto para o plano espiritual, aí mostra para nós aquele nosso arquivo confidencial, né? Tudo que nós fizemos em várias experiências reencarnatórias. Aí, meu Deus, quantas atrocidades que eu fiz, né? Eu quero voltar e quero pagar tudo isso de uma vez só. Quero pagar tudo isso para me livrar de uma vez disso aí, né? A vontade seria assim, né? Pagar tudo de uma vez só para ficar livre. Mas como Deus é bom com nós, assim, né, meu filho? Volta, eu vou fazer em vários pagamentos, pegar uns boletinhos aqui, uns 100 e poucos boletos para te pagar aos pouquinhos. Porque eu sei que você não vai ter estrutura para aguentar, né? Não vai conseguir vencer essa dificuldade, não vai cumprir com a tua missão que você escolheu. Concordo que você aceite voltar para resgatar, mas quando o fardo é muito pesado, você não vai ter com ombros fortes para aguentar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos parcelar em várias parcelas, né, em várias prestações, para te pagar aos pouquinhos. Então, a gente vê a bondade desse Pai amado, né, esse Pai bondoso, muito bacana, muito especial para todos nós. Agradecer a Deus, muitas vezes, pela dor que nós temos. Quando a dor nos faz a gente valorizar a saúde, né? Como a noite, o dia, o sol faz para nos diferenciar da noite, né? E assim sucessivamente. A dor, as maledicências, né? Muito importante de entender isso aí. Sérgio Lopes, quando a gente fala em heranças espirituais na família, Sérgio Lopes contou uma passagem dele quando ele contou que ele nasceu em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, é psicólogo, né? Ele nasceu em Bagé e foi fazer a faculdade em Pelotas.
Aí ele conheceu lá em Pelotas, ele conheceu uma moça que morava em Porto Alegre. Aí começaram a namorar e ele se apaixonou por ela. Ela foi para Porto Alegre de volta e ela estava grávida. Ela ficou grávida, né? Ela não quis contar para ele no momento e não quis contar também para o pai dela, que o pai dela era um sujeito muito aqueles conservadores, né? E o cara que fizer um mal para minha filha, eu vou matar. Não quer nem saber. Então, ela pensando nisso, ela pegou e foi numa médica, né, para ver o que ela podia fazer. Daí a doutora falou para ela, minha filha, isso é o seguinte, ó, isso nem é gravidez ainda. Pega tu dá esse remedinho aqui, a menstruação vem, você já fica livre disso, fica tranquilo. Ela ficou quietinha, disse, o que será que eu faço? Será que eu faço isso? Ela pegou e ligou para o Sérgio Lopes, né, que era o namorado dela, ligou para ele, contou a história. Ele disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso porque desde a concepção, no momento que houve a concepção, o espírito já está ligado ao óvulo, né? Aí já começou a reencarnação. Então, se você vai cancelar isso, você está abortando, está matando um ser, uma oportunidade, esse espírito reencarnar. Então, não faça isso. A gente vai resolver com teu pai, nós vamos conversar com ele, começou a tremer, né? Chega lá, o velho vai querer me matar, mas vou encarar o velho, né? Aí foram a Porto Alegre e contaram para o pai dela, muito pelo contrário, ficou feliz. Era o primeiro neto que ia vir, né? Então ajudou bastante eles e veio uma filha, uma menina. E aquela menina, eles ficaram muito felizes com a menina, aquela filha, né? Dali 6 anos veio a segunda menina. Ficaram com duas meninas aí. Ele ficou muito feliz com as duas meninas. E assim, quando elas tinham 8 anos, a esposa dele disse assim, Sérgio, eu gostaria de ter mais um filho. Quem sabe vamos tentar vir um menino agora, não tem duas meninas, vamos tentar um menino. Ele falou assim, olha, para mim tá bom assim, não quero não. Deixa assim, tá bom. Deixa até as duas meninas, estou feliz com as duas meninas, né? Para que nós vamos tentar mais uma? Depois, não é que vier um menino, vier outra menina, não tem problema, mas nós já estamos felizes com essas duas meninas. Né? Então, vai fazer tua faculdade. Naquela época o Sérgio já tinha terminado a faculdade dele de psicologia, né? E é, ela pediu para que ela fosse estudar também. Seria bom para ela. Mandou ela estudar, então ela foi estudar. Ela começou a estudar, fazendo a mesma área dele, né? Na parte de psicologia. E ela, antes de se formar, ela pediu assim, Sérgio, eu não sei, mas é tão forte, eu não vou te cobrar mais nada agora. Daqui para frente não te cobra mais. Prometo para ti que não vou te cobrar mais. Mas, se você resolver, estou à tua disposição. Eu quero mais um menino, mais um filho, eu quero um menino. Mas se você não quiser, tudo bem. Segue em frente, né? Vamos, segue o barco. Aí, tudo bem. Seguiram o barco, eles não quero, no momento agora não quero. Aí seguiram vivendo daquela maneira. E ela ficou quietinha, não falou mais nada, mas ela tinha vontade, né? Aí ele viu que minha filhinha dele, de 8 anos, começou a brincar, queria um maninho. A filha dele queria um maninho. Pai, eu quero um maninho. Mãe, eu quero um maninho. Daí o pai, mas por que quer maninho? Ela não só pedia, também ela começou a brincar com o maninho. Ela ficava no quarto brincando, na sala brincando com os brinquedos, conversava com o maninho, falava com o maninho, e ela conversava, e ele ficou observando, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? E ela conversava, dizia, pai, o maninho está aqui, esse é meu maninho. Conversava com ele, dava risada, brincava, contava historinhas, né? E assim foi um tempo, daí ele veio para o Rio Grande do Sul, ele estava para o Rio Grande do Sul, aqui para o interior do Rio Grande do Sul, fazer uma palestra. Nessa palestra ele começou a fazer a palestra e começou a observar as pessoas que estavam sentadas bem na frente ali, tinha uma senhora que olhava para ele, eu olhava firme para ele assim, que estava bem perto, né, do púlpito ali, olhava para ele assim, eu olhava ao redor dela assim, olhava ao redor, corria os olhos ao redor, e olhava para ele. Olhava ao redor e olhava para ele. Ele começou a ficar indignado com aquilo, né? O que é que essa senhora está pensando? E ela continuou a fazer esses mesmos gestos, né? Olhava para ele, depois tirava o olhar dele e olhava para o espaço, assim, para os lados, para o teto, começava a olhar e olhava para ele de novo. Aí, quando terminou a palestra, ele foi indignado com aquilo, mas tudo bem.
foram jantar. E a janta foi feita no mesmo recinto, no mesmo pavilhão onde estavam fazendo a palestra. No mesmo ginásio onde estavam fazendo a palestra, fizeram a janta. E para surpresa dele, a pessoa que sentou na frente dele é aquela senhora. Sentou bem na frente dele e começou a olhar para ele. Ele começou a iniciar a refeição. Ela olhava para ele, ela pegou, botou os 2 garfos dela na frente do prato e não comeu. Ficava só olhando para ele. Só com os olhos direto nele, ele começou a se sentir mal com aquilo, né? Poxa, o que essa senhora quer? Ele perdia a fome dele, perdeu a fome, empurrou o prato dele assim. Minha senhora, agora eu quero que a senhora fale o que a senhora quer, o que a senhora quer, o que a senhora quer me dizer. Ele conhecia ela como era uma médium vidente, né? Já conhecia nessas características dela, mas não conhecia pessoalmente ela. Daí ela disse assim, olha, ele está aqui. Ele quer nascer e conversou muito com tua esposa para que você se desse a oportunidade para ele nascer. Queria mais um filho, né? Filho. E ele queria, através da tua esposa, ele começou a falar para ela, para falar contigo, para ver se você amolecia esse coração e autorizava, né? Para vir mais uma pessoa, mais um membro da família, que era ele. Ele falou assim, você não deu bola, não aceitou. Aí ele começou a conversar com a tua filhinha pequena, de 8 anos. Ela conversou bastante com ela. Por tempos, assim, você olhava, você observava, você sabia que tinha alguma coisa diferente. Mesmo assim, teu coração não abriu para mim. Agora ele está aqui, agora, na tua frente, né, através de mim, perguntando para ti, tu vai deixá-lo nascer ou não vai? Que ele ficou pálido, disse assim, vou deixar até de ser espírito se eu não acreditar agora. Eles, então, vão começar a partir de agora, começar os trabalhos, né, de se ajeitar, né, se arrumar, esperar esse novo membro da família. Não deu outra, né? Veio um menino, filho. Porque ela diz assim, Anny, você não quer ter um filho porque você tem medo. Mas assim, depois que ele nascer, ele diz assim, você vai perder esse medo porque vocês foram grandes amigos numa existência passada. Vocês foram muitos amigos muito, muito chegados. Por isso ele quer ter essa oportunidade de conviver contigo de novo. E você está perdendo tempo e não quer deixar ele nascer. Daí ele permitiu, né? A esposa dele engravidou e veio esse filho. Daí ele disse que realmente é um grande amigo mesmo, como o espírito reencarnado e como o espírito desencarnado. Ele estava um grande amigo dele, ele estava à procura dele. Essas heranças espirituais, né, que a gente tem, que a gente não lembra, né? Daí ele disse que chegava nas palestras dele, levava o piano junto com ele com 5 anos, veio nessa mesma cidade onde ele fez essa palestra, onde estava essa senhora, chegou para apresentar o filho que tinha nascido. Daí ele apresentava para as pessoas, né? Aí o filho agora está com 20 e poucos anos, quase 30 anos já. Ele disse que quando estava com 17 anos, já adolescente, né? Ele apresentava para o filho, pai, não dá esse vexame, não chega, não gosto muito que você comece, tem que se levantar aqui para mostrar para a pessoa. Você começa a falar, deixa assim, tá bom, não precisa falar. Daí ele disse assim, agora eu estou aqui nessa cidade aqui fazendo a palestra de novo, ele não está aqui, por isso que eu estou aproveitando falar dele agora para vocês. Então a gente fica pensando, né, gente? Até falei para o nosso amigo Diogo, do Caminho da Luz, Diogo, se a tua filhinha começar a pedir um maninho aí, te prepara, né? Pode ser que esteja a caminho também. Não, até agora não pediu nenhum maninho ainda, por enquanto. Né, Douglas? Douglas, você vai aparecer, né, Douglas? Mas tua filha está grande, não vai brincar com maninho, né? Mas qualquer um de nós, né, gente? Tem um casal que o senhor foi um dos membros da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Não lembro o nome dele agora no momento. Ele tinha 65 anos. A esposa dele tinha 60 anos. E ele trabalhava no centro espírita onde ele trabalhava na desobsessão. Então ele era coordenador da desobsessão.
E tinha sempre nas sessões nas sessões que ele estava organizando, estava coordenando, tinha sempre um espírito que aparecia para complicar um pouquinho. Sempre é o mesmo, assim, obsessor, né? Sempre vinha para complicar um pouquinho. Ele ficava, tentava doutrinava, deixava que o espírito viesse. Tudo bem, o que vamos fazer? É para vir, né? Vamos. Em um determinado tempo, o espírito disse assim: a partir de hoje, eu não vou mais atrapalhar o trabalho de vocês, porque eu vou reencarnar. Daí esse senhor falou assim: por que não reencarna numa família espírita? Disse: quem sabe? Gente, esse senhor de 65 anos tinha feito vasectomia. A esposa dele tinha feito ligadura, né? Então não tinha condições, pela idade e pelo procedimento que eles fizeram, não tinha condições. E ela engravidou. Ela engravidou Daniel. Ela engravidou e veio esse menino, esse espírito aí, né? Perturbava na sessão, né? Diz que ele era um membro do exército do Hitler, né? Então ele, desde pequenininho, já mostrava o dedo pro pai dele. Como o pai dele era conhecedor, já sabia sobre isso, ele dizia assim para a criança desde pequena, né? Quando você estava no exército do Lula, me perdoe, gente, por favor, no exército do Hitler, me perdoe, por favor. No exército do Hitler, você era um oficial, né? Agora, aqui na minha casa, você é um soldado raso. Então, tome cuidado, me respeite para a gente poder seguir em frente como amigos, senão não vai dar certo. E sempre seguiu assim, né? Toda a vida deles, que contou essa história para nós, que ele conseguiu educar esse menino, mas é muito inteligente, fez direito, um grande advogado, fez grandes concursos na magistratura e foi um grande cidadão. Mas era um impositor, né? Mas queria muito bem o pai dele depois. Então a gente sempre fica pensando nessas histórias, gente, que acontecem, são centenas de casos que acontecem, que a gente passa despercebido para nós, que ninguém divulga, quase ninguém divulga, a não ser esses casos que nós falamos na doutrina espírita, né? Nas nossas falas, nossas conversações, nossos estudos, a gente sempre comenta sobre isso. A Nete Guimarães, o Douglas gosta muito da Nete Guimarães, assistia muito a Nete, né, Douglas? A Nete Guimarães tem muitos casos sobre a reencarnação de filhos, né? De crianças que reencarnam na mesma família, em resgatar, né? Esses laços, essas heranças espirituais na família. Quantas coisas, gente, que a gente não entendia, e graças a essa doutrina maravilhosa que nós estamos seguindo agora, a gente tem essa felicidade de desobstruir esse véu do passado, né? Essa coisa que era como sobrenatural. Nós estávamos com o sobrenatural, acreditávamos no sobrenatural, que são coisas naturais da vida. Nós passamos por muitas existências, então a nossa família espiritual é muito maior, muito mais extensa que a família material. A família material são aquele cadinho, aquelas pessoas que estão ali, e 90% reencarnam com pessoas simpáticas, né? E às vezes entra uma pessoa antipática, que não gostava de nós, e reencarna na mesma família. E, muitos pais costumam dizer, né? Eu tenho 10 filhos, foram criados todos iguais, mas esse aqui é a ovelha negra da família. Por quê? Porque aquele espírito naquela família maravilhosa, ele entrou ali para quê? Para resgatar, para aprender, para evoluir também. Se nós fraquejarmos e não conseguirmos ajudá-lo, né, a progredir, nós temos que pedir uma nova reencarnação para ajudá-lo depois. E são vários casos que acontecem, por exemplo, que entra nessa herança espiritual que nós temos na família. Quantos de nós, né, Zanel? Quantos de nós, né? A gente fica percebendo nessas histórias que a gente conta. Nós temos, na minha família, eu já falei uma vez, para aqueles que não ouviram, não conhecem, vou falar de novo. Minha irmã não gosta muito que eu fale, mas minha irmã tinha 7 anos de idade. 7 anos. E ela sempre ficava
O obsessor dela ficava se aproximava dela, ela ficava doente. Sempre, sempre. E meu pai estava procurando médico, especialistas, benzedeiras, e não adiantava nada. Nunca adiantava. Um dia, a minha irmã, nós estávamos na sala, e a minha irmã chegou e sentou na cadeira, chamou minha mãe, disse, o nome da minha mãe era Rosa, né? Rosa, senta aqui do meu lado, quero conversar contigo. E a menina de 7 anos dizia assim para a mãe, né? Rosa, senta aqui do meu lado, quero conversar contigo. E minha mãe sentou e ela disse assim, Rosa, é o seguinte, você curta e grossa. Diz para o Mário era o nome do meu pai, diz para o Mário ir na Igreja dos Navegantes acender 12 velas para Nossa Senhora dos Navegantes. Uma promessa que eu não paguei lá. Depois, em São Leopoldo, no túmulo do Padre Gels, acender mais 12 velas, é outra promessa que eu deixei de pagar aí. Se o Mário fizer isso para mim, eu largo de mão da tua filha aqui, não perturbo mais ela. Minha mãe ficou me olhando assim, meu Deus. Daí a mãe falou com meu pai, né, diz, Mário, é o seguinte, ó, aconteceu isso. O pai disse, isso é bobagem. Como que é bobagem, mãe? Como que é bobagem? Tua filha tem 7 anos, ela iria falar coisas assim. Eu nem sabia que a Maria, tua irmã, que odiava, quando você se odiava, a gente se odiava muito. A gente era inimigos. Pois é. Ela está pedindo por gratidão, você vai pagar essa promessa dela. Custa alguma coisa? Está bom, eu vou pagar. E foi. Eu fui junto com ele. Fui lá na Igreja do Navegante de Porto Alegre, pagou a promessa dela. Fomos a São Leopoldo, pagamos a promessa de São Leopoldo também. E minha irmã ficou boa. A Maria se libertou, né? Maria, a irmã dele, se libertou desse, hoje a gente fala assim, né? Espírito atrasadinho, né? Achando que só dessa maneira que ela ia se libertar, só dessa maneira que ela ia conseguir, né? Mas acontece. São heranças espirituais da família. Acontecem, né? Acontece muito disso nas famílias. Famílias que não entendem isso. E aí ficam pensando, será que é verdade isso mesmo? Quando a gente vive na família da gente, na carne da gente, a gente fica pensando, puxa vida, na verdade, então o que eu tenho que fazer? Fazer o melhor que eu puder fazer. E essa doutrina que nós conhecemos, a doutrina é maravilhosa, gente. Temos que estudar muito. Estudar nosso grupo de estudos aqui. A gente tem que conversar, trocar ideias. Aí nós temos o nosso professor, nosso coordenador aqui, muito bom nisso. Pode nos ajudar bastante, né? Douglas, né, Carlos? Ele nos ajuda muito. Então, a gente aproveitar todas as dúvidas que a gente tiver, tem que recorrer aos universitários, né? O seu Daniel Bonesso. Essas filhas dele, essas filhas são as filhas de sorte, né? Ter um pai que nem esse cara aí, a gente está no nosso coração. Né, Carlos? Cara, gente fina, gente boa demais. Então, gente, olha, eu fico pensando quantas coisas eu passei na minha família. Quantas coisas que aconteceram comigo na minha família. Então, tem pessoas que vinham conversar comigo e diziam assim, Edgar, se tinha um sócio meu, né, que estava fazendo psicologia, assim, Edgar, se você me provar que existem espíritos, eu vou para a tua religião. Eu quero que você não acredite e fique onde você está. Vai estudar primeiro, não vou dizer para você. Como é que eu vou provar para você uma coisa que é óbvia? Mas como é que tu sabe que tem espíritos? Porque eu estou chegando do teu lado. Eu cheguei do teu lado, tem um aí. Aonde? Do teu lado tem um aí, do teu lado. Ele ficou me olhando. É verdade, Juliana? É verdade também que você é um médium de efeitos físicos. Quando você era pequenininho, a prateleira da tua casa caiu tudo em cima de ti, né? Os livros, todos os livros contra você. A xícara da cozinha era tudo contra você. Onde você ia, quando você dormia, acordava tudo marcado de apanhado no lado espiritual, né? Ficava tudo marcado. Por isso teu pai veio para o espiritismo por tua causa. Por esses fenômenos que aconteciam contigo, tu vai ver. Mas eu não acredito nisso, então tu vai ver.
tu vai crescer mais um pouquinho, né? Tu já é adulto, já tinha que entender um pouquinho. Mas se existir espírito, vai ter que mudar toda a psicologia, estudar tudo de novo. O que tu acha, Carlos? Ele tem que estudar tudo de novo? Não, começar tudo de novo? Não, e nós somos espírito num corpo físico. Não somos um corpo, nós somos espírito num corpo físico. Quando a gente fala assim, o meu espírito, não é o meu espírito, eu sou o espírito. Ele ficou me olhando e disse, mas não acredito. Eu não acredito. E um dia, eu fui fazer uma doutrinária no Caminho da Luz, uma quarta-feira à tarde, e o pai dele foi comigo, fez a direção para mim e eu fiz a doutrinária. Quando a gente voltou, ele estava com os olhos bem arregalados. O que houve? Ah, veio um piá aqui, pediu, queria ajuda, daí eu mandei que fosse falar com vocês no Caminho da Luz. Do jeito que esse piá, não sei. Só enxergava da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, a cabeça dele não podia enxergar. Ficou aqui na minha frente pedindo ajuda aqui. Eu mandei falar com vocês lá embaixo. Gente, olha, quando esses fenômenos acontecia com muita frequência, por quê? Para nos mostrar que realmente esse laço que existe entre o plano espiritual e o material não existe, é uma coisa óbvia, uma coisa normal, uma coisa natural. Então, por isso a gente tem que estudar muito. E a diferença, meus irmãos, a diferença que esse estudo que nós temos, além de estudar a parte material, né, temos que fazer a nossa reforma íntima. O médium, realmente, o bom médium é aquele que luta para dominar suas más tendências. Para ser um cara melhor. Melhor para mim, não para os outros, mas para mim. Eu não quero uma pessoa diferente, né? Eu sou bem melhor. Sim, sucessivamente. Eu gostaria de perguntar para todos vocês se eu puder ajudar em alguma coisa na noite de hoje. Fazer nas minhas palavras de hoje, se eu puder ajudar. Estou à disposição. Uma pergunta que vocês quiserem fazer, dentro do que eu posso responder, o que não puder, eu recorrer aos universitários. Fiquem à vontade. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, senhor Edgar, pelos esclarecimentos e nos mostrar o quanto é importante a família, né? Esses laços familiares que nós já trazemos do mundo espiritual para o mundo corporal, né? A família não se forma aqui. A nossa família já vem do mundo espiritual. E quantas vezes estivemos juntos já em família, né? Vivendo, convivendo, nos acertando, desacertando e debitando muitas vezes para o futuro esses novos acertos, né? Por isso a gente vem sempre mais ou menos nas mesmas famílias, como o senhor citou, não é? Às vezes entra um que está chegando agora na nossa família, tanto para aprender como para nos ensinar, como nos provar, como para espiar, né, nossas faltas cometidas do passado. E a gente vem nesse grupo familiar para nos burilar, para nos melhorar. E a gente vai vendo que a humanidade, desde o início dela sobre a Terra, sempre se viveu em família, em tribos, em agrupamentos. Desde os homens das cavernas viviam juntos para melhor se proteger, não é? Então a família, ela existe desde o início da humanidade. E não só aqui. E como o senhor estava citando, às vezes a gente quer saber do passado. Vamos cuidar do nosso presente para ter um bom futuro. Porque o passado, se Deus já nos deu o esquecimento, é para ele ficar lá. Com raras exceções, nós vamos fazer uma regressão, entender e ficar sabendo do passado. Mas imagine assim, se eu vou saber do meu passado, um passado delituoso, em que aquele grupo da minha família que eu estou junto agora, nós nos comprometemos como acelerados, como, enfim, praticando muitas maldades, e se eu souber disso, será que isso vai me auxiliar ou vai me prejudicar? Muitas vezes nós não entendemos por que pais matam filhos, filhos matam pais, irmãos matam irmãos. Por quê? Porque já são esses espíritos antagônicos que vêm reencarnando nas mesmas famílias para se reequilibrarem desses passados delituosos, não é? Então, vamos agradecer essa família que nós estamos hoje, como o senhor citou antes,
nós não pedimos para nascer nessa família. A grande maioria das vezes nós imploramos para nascer nessa família, nessa condição. E não só em família, grupos de amigos, de trabalho, de sociedade, de cidade, enfim. Porque se nós analisarmos e passarmos a entender, nós, humanidade, nós estamos nos preparando para que sejamos a grande família, porque somos todos irmãos, né? Então, nós começamos na pequena família, que é o pai, a mãe e alguns irmãos ali, né? Então, nós começamos nessa pequena família e o mestre já nos alertou. Lembro da nossa mensagem do encontro passado, né? Que dizia: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E Jesus pergunta, quando Maria vai procurar ele, que ele está reunido com as pessoas, né? Conversando. Então, ele já nos alertou isso. Quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Né? Nós começamos, assim como Jesus, começou na pequena família. Claro que só que Jesus é um espírito já superior, então ele tem esse entendimento. Ele começou naquela família, mas depois ele saiu para o mundo, para a grande família, vamos dizer assim, que somos nós todos irmãos. Então, nós estamos nos preparando na pequena família para a grande família. E se nós estamos juntos hoje, é porque necessitamos. Porque Deus não nos dá aquilo que nós queremos, né? Ele nos dá o que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos é o que nós queremos. Algumas vezes pode ser que sim, outras vezes que não. Mas então, nós estamos nessa jornada evolutiva juntos. E o quanto mais rápido nós pudermos fazer esse acerto com os nossos irmãos, né? Que muitas vezes não é muito fácil, porque a gente vê, e quando é que a gente vê que os ânimos se acirram, em que muitas vezes nos separamos por pequenas questões? O que está acontecendo principalmente em épocas de política, não é? Nesses momentos a gente vê que os ânimos da gente se acirram e aquele antagonismo que a gente não teve, vamos dizer, ainda até agora nessa encarnação, ele aflora porque já vem de outros tempos, né? Então, esse antagonismo político, principalmente por causa desse momento, disparou um gatilho dos nossos antagonismos passados, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, e nós não nos damos conta. E a política é a boa discussão, né? O debate, o entendimento, e não como a gente está vendo esse acirramento de ânimos, né? Por quê? Porque nós somos a grande família que ainda estamos no mesmo ambiente, burilando esses nossos comportamentos equivocados do passado e que muitas vezes não conseguimos reajustar nessa encarnação. E aí debitamos para o futuro. E aí retornamos para o mundo espiritual, como o senhor citou aqueles exemplos desses obsessores, que voltam para atacar aqueles espíritos antagonistas que ainda continuam encarnados, ou que reencarnaram antes, né? A gente vê, e retornam para continuar esse antagonismo. E muitas vezes não têm noção, não estão esclarecidos o suficiente, né? E em vez de procurarmos a discórdia, temos que procurar a concórdia, a união, que somos, na verdade, a grande família universal. Mas acredito que até falei um pouquinho demais, né? Eu tinha um adendo que eu não falei também. Muitos numa família, quando o casal recebe na sua família aquela criança especial, né? Uma criança especial, que a pessoa, por que será que essa criança na minha família com problemas, né? Aí o médico estava falando, o Sérgio Lopes falando que na concepção os espermatozoides, quando vão em direção ao óvulo, né? Para fecundar o óvulo, são milhares de espermatozoides, né? Uma velocidade muito grande. Tem um que se destaca dos outros, que é mais rápido que os outros. Chega primeiro, e realmente é aquele que estava sendo atraído por aquele espírito para reencarnar naquela família. Diz que muitos médicos dizem assim, que ele é o mais rápido, mais forte, nem sempre. Mas aqueles que não chegaram são os mais fortes que ele. Muitas vezes aquele esperma que chegou e fecundou,
é um esperma que tem com situação especial, né? Com problemas especiais. Então, a gente tem que pensar sempre nisso aí também, né? Aceitar o que está acontecendo naquela... Mas por que hoje muitas pessoas dizem assim, eu quero que meu filho tenha os olhos verdes, ou os olhos azuis, cabelos loiros, querem mudar a genética, né? E aquele esperma que reencarnou ali é o que o corpo físico que ele escolheu. Veio com os problemas especiais porque é o pacto reencarnatório que ele fez, a programação reencarnatória. Então ele vai nascer daquela maneira ali. Então, sempre falo, né? Os pais aceitem esses filhos, amem esses filhos. Eles vieram para escolher esse corpo físico para poder resgatar os problemas passados, né? E os pais, depende de nós, os pais, ajudá-los a vencer essa etapa da sua vida. É muito importante isso aí também, né? Agora o senhor falando isso, eu lembrei, né, com os pais, quando estão ali naquela expectativa que vem o filhinho, a filhinha para nascer, normalmente a gente diz, né, tendo saúde é o que importa. Ah, mas e se ele vier com essa capacidade física, motora, enfim, debilitada, não vai ser filho igual? E o senhor citou uma coisa muito interessante, que tem um livro chamado Missionários da Luz, quando ao reencarne do Sigismundo, e os espíritos citam como se processa, que após o ato sexual, em poucos minutos, o óvulo é fecundado. E como se trata de algo, vamos dizer assim, essa fecundação, esse casal, é um ato de amor, ali nesse ambiente não existe espírito nenhum que esteja observando ou participando. Então é feita uma barreira magnética, nenhum espírito consegue entrar nesse ambiente, e após o ato sexual, a espiritualidade encarregada dessa reencarnação vai fazer o trabalho. O que acontece? Esse espermatozoide que tem a carga genética que esse espírito necessita para reencarnar, ele é impulsionado magneticamente pelos espíritos. Então, não é porque ele é o mais rápido, ele é conduzido pela espiritualidade a essa fecundação, porque eles identificam entre milhares de espermatozoides aquele que tem a carga genética que esse espírito se planejou e que precisa para essa reencarnação. Então, ele é conduzido magneticamente para que fecunde o óvulo. Claro que a ciência não tem essa visão espírita. Para a medicina, para a ciência, é o mais rápido, é claro. Porque eles não têm essa... Hoje em dia não dá para dizer que não tem, porque hoje em dia a medicina está muito espiritualizada. Então, grande parte dos médicos já entende como se processa. Porque nós temos muitos médicos que já têm associação médica espírita, em que os médicos já entendem por esse lado científico espiritual, né? Já não é mais aquela coisa, aquela ciência fria, em que tudo se explicava pelo que eu consigo visualizar, pelo que eu consigo ver. Agora, ela já está sendo explicada de uma forma científica, mas que nós não temos ainda, a nossa visão não nos permite ver. Nossos microscópios, enfim, nossos equipamentos aqui do plano terrestre não são capazes ainda de captar essas vibrações do plano espiritual. Então, essa fecundação, ela não é por acaso. Então, eu aconselho aqueles que ainda não leram esse livro chamado Missionários da Luz. É um livro fenomenal. Fala também do planejamento reencarnatório, e quando nós vamos reencarnar, se não forem as reencarnações compulsórias, é claro que o espírito não tem condição de reencarnar, a espiritualidade, sabendo os comprometimentos do que ele precisa, planeja toda a reencarnação desse espírito. E ele, então, vai reencarnar sem ele ter planejado, mas foi planejado por ele. Mas quando o espírito tem condições, ele passa para o departamento reencarnatório, ele sabe o cônjuge, ele sabe a família que vai nascer, os pais, os irmãos, o ambiente em que vai nascer, trabalho, amigos,
ele sabe que tipo de corpo ele necessita para poder desenvolver essa encarnação, as provas, os resgates, enfim, tudo que ele precisa. Então, tudo é planejado na nossa vida. Enquanto nós não entendermos a reencarnação, parece que as reencarnações são feitas ao acaso, e não, são todas planejadas. Se não pelo próprio espírito reencarnante, mas por aqueles encarregados dessas reencarnações. Então, no mundo de Deus, nada é feito por acaso, nem no mundo espiritual, nem no mundo corporal. E é como nos dizem, os espíritos estão se acotovelando conosco em todos os ambientes, porque tem mais espíritos desencarnados do que encarnados, né? Então, falta corpo para todos, como se diz assim, o ditado, né? Mas todos vai chegar, vamos ter um momento de reencarnarmos para podermos progredir e evoluir. Porque sem encarnação, nós necessitamos dessa encarnação, porque tem coisas que o espírito só passa encarnado, em que no mundo espiritual ele não passa. Claro que vai chegar um momento em que vamos estar de tal forma já evoluídos que não vamos precisar mais reencarnar, não é? A não ser por alguma missão, como Jesus. Jesus não tinha mais, não tinha na época necessidade de reencarnar, mas ele veio para quê? Por amor à humanidade, como nosso governador, como nosso mestre. Então, por amor a todos nós, seus irmãos, ele veio nos mostrar o caminho. Por isso, a doutrina espírita, nós sabemos que ele é o nosso guia e modelo, que através as religiões, de uma forma diferente, dizem, né? E é através de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus. Por quê? Porque ele veio nos mostrar o caminho. Ele é o caminho porque ele nos mostrou o caminho. Que caminho seguir até vencermos essa etapa, a vencermos essa jornada de caminhada até o Pai, não é? Mas eu também tenho aquelas crianças que excepcionais, né? Às vezes nós somos convidados para fazer um trabalho no CASE, trabalho de música para eles na Semana Farroupilha. Uma professora chegou para mim e disse, por quê? Geralmente essas crianças são muito violentas, muitas vezes, né? Por que elas são assim? Porque elas muitas vezes são espíritos inteligentíssimos, fortes, e reencarnam num corpo limitado, e não conseguem, mesmo que se amarrar as mãos deles, né? Amarrar os pés e as mãos, eles não conseguem exteriorizar aquilo que eles sabem, aquilo que eles podem fazer, eles podiam fazer, né? Se sentem limitados quando na matéria, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quando ele dorme, o que acontece? Daí o espírito volta à normalidade. Quando ele volta para o corpo, ele fica preso, o corpo fica amarrado, limitado. Ele muitas vezes fica nervoso, agressivo. As pessoas entendessem isso, né, ajudaria bastante na criação, educação dessas crianças. O senhor falando isso me lembrou de uma palestra do Divaldo, quando ele fala das crianças com TDAH, são déficit são hiperagitadas, têm déficit de atenção, não é? E que muitos, agora eu acho que até não muito, mas muitos psiquiatras, enfim, receitavam a Ritalina, que na verdade não melhorava essa criança, esse espírito, só tira, vamos dizer assim, deixa ela dopada, tira aquela vontade de ela estar nessa atividade. Mas por que ela é superativa? A gente vai ver, quando o Divaldo fala nas crianças índigo, né? Desde 1970 elas estavam reencarnando, que eram espíritos altamente intelectualizados, mas nem tanto, muitos nem tanto moralizados, né? E que o nosso organismo físico não dava condições deles se expressarem na plenitude da inteligência, né? Então, por isso se irritam ainda muitos, né? Porque tem inteligência, como o senhor falou, e o nosso organismo não, esse organismo físico de agora não comporta tanta inteligência. Só que a vinda dessas crianças índigo
elas vieram, além de nos dar aquele impulso intelectual, vieram também para organizar a nossa parte física e biológica, porque são espíritos vindo de outro orbe, e vêm aqui também fazer essa transformação do nosso corpo físico, para receber espíritos mais evoluídos, né? Que, segundo o Divaldo, a partir de 2012, começaram a reencarnar, que são as crianças cristais, né? São altamente intelectualizadas, mas também moralizadas. E se a gente começar a prestar atenção em muitos jovens, muitas crianças que estão aparecendo aí, nascendo, a gente está se surpreendendo, estão surpreendendo os adultos. Muitos pais, muitas mães não estão sabendo lidar com isso, não é? Porque hoje as crianças já não aceitam tudo da gente dizer, eles simplesmente aceitarem, hoje eles questionam. E nós, que somos um pouquinho mais antigos, que viemos de uma criação diferente, onde os pais falavam e nós simplesmente aceitávamos sem questionar, hoje muitos de nós se espantam. Com os filhos, com os netos, com os bisnetos, e de repente conversam com 4, 5, 6 aninhos como se fossem pessoas adultas, né? Porque são espíritos altamente evoluídos, que vêm no seio das famílias para trazer esse desenvolvimento para todos nós, tanto intelectual quanto moral, porque a partir de 2012, como o Divaldo cita nos livros dele, estão reencarnando essas crianças para fazer com que a humanidade dê esse salto moral, né, que são as crianças cristais, que a humanidade está precisando. Nós estamos vivendo aquele período em que as religiões falam que são os finais dos tempos. Mas nós ainda, na nossa mente um pouquinho restrita enquanto a intelecto, a gente entende que é o final dos tempos, o final do mundo. Inclusive, a mídia coloca aí quantos finais de mundo, né, acontecendo por inundações, por tsunamis, por vulcões. Quantos filmes na mídia surgiram a esse respeito, né, em que o mundo acaba, e asteroides, e planetas se chocando, porque nós não entendemos ainda o que é realmente esse final dos tempos. Que nós espíritas já temos uma noção. Esse final dos tempos é essa nossa transformação de um planeta de expiações e prova para um planeta de regeneração, onde esses espíritos que não conseguem essa autorreforma, essa melhora, que ainda estão lá com o pensamento no mal, que estão fixos nesse pensamento da maldade, vão ser recambiados para outros mundos. E que aqui ficarão aqueles, não só os bons, mas aqueles que já pensam mais no bem do que no mal. E só isso, imagina quanto progresso já vai trazer para a nossa Terra, né? Quando nós começarmos a pensar mais no bem do que no mal. Então, tudo isso que a gente está vendo agora são os finais dos tempos. E que às vezes a gente não entende, né? Que hoje só tem maldade. Não tem só maldade. Até eu ouso dizer que tem mais bondade do que maldade, mas a maldade ela está muito presente ainda no nosso dia a dia. Porém, o que não tínhamos antes tem hoje, que é a velocidade da informação. Essa velocidade dessa informação é que nos leva, às vezes, a supor que o mal está maior que o bem, mas ele não está. É como diz ainda, né? Os bons são tímidos, os maus são impetuosos. Então, enquanto os bons se retraem, os maus se sobressaem. E é por isso que dá a impressão de que o mal ele está se sobrepondo, mas não está. Porque o mal ele é inquilino, ele tem prazo de validade, o bem não. E quando o bem chegar, o mal é o inquilino. Quando o bem chegar, o mal vai se afastar. E ele está próximo. Parece que agora o mundo não tem mais salvação, a gente fica muitas pessoas ficam com essa impressão, por quê também? Porque nós temos um mau costume, que é só repassar o que é ruim. Vamos começar a mudar um pouquinho e começar a repassar o que é bom também. Porque tem muita coisa sendo boa, muita coisa boa sendo feita, e que não é divulgado. Mas a partir do momento que a gente se tornar um dos multiplicadores dessas coisas boas, a nossa própria sintonia
para melhora, para a higienização do planeta vai mudar. Porque nós esquecemos que a nossa mente é um dínamo produzindo energia que vai soltando na nossa psicosfera, na nossa atmosfera, e que vai tornando essa nossa psicosfera toda insalubre desses nossos pensamentos, porque cada vez que nós emitimos um pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, nós estamos poluindo essa nossa atmosfera, né, terrestre. Então vamos tentar, sei que os tempos são difíceis agora, né, principalmente por causa da política que está, principalmente o Brasil, está com a flor da pele, os nervos, né, mas se nós começarmos a divulgar mais as boas obras, vai apagar um pouco essas más obras que a gente procura salientar mais, né? É difícil? É muito difícil, porque nós estamos ainda muito, a nossa mente está muito ainda fixa no equívoco, né? Nós procuramos, muitas vezes, fazer com que esses maus atos, esses equívocos se propaguem, né? Em vez de nós propagarmos o bem. Porque a internet, a gente vê o nosso grupo. Olha como a internet é benéfica, né? Nós somos de várias cidades diferentes. No entanto, estamos aqui hoje juntos, reunidos, falando do bem. Então, por que não sair daqui e continuar falando bem, né? E deixar esse nosso vício um pouquinho, começar a deixar esse nosso vício de lado, e começar já a sintonizar mais com o bem. Porque nós esquecemos que nós temos uma parabólica, que se chama a epífise, né? A nossa parabólica está aberta, captando tudo que está na nossa psicosfera. Então, se nós sintonizarmos com o que não é bom, a nossa parabólica vai estar o quê? Captando que sinais? Os que não são bons. E a partir do momento em que nós captamos coisas boas e emitimos, é que nós estamos nessa troca, nessa sintonia. Ora emitindo e ora recebendo. Por que não emitir e receber, então, pensamentos bons, coisas boas, né? E a partir do momento em que nós começarmos a largar para a nossa psicosfera esse oxigênio puro, que são nossos pensamentos bons, vai ele tomando conta, então, e afastando, como diz Joana de Ângeles, que diz, né, em alguns livros dela, né, o nosso pensamento torna o nosso ar pestilento. Tantos pensamentos equivocados que nós emitimos e soltamos na nossa psicosfera, né? Pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário, alguma colocação, uma pergunta para o seu Edgar? Vamos explorar o seu Edgar. Temos muito que aprender com o seu Edgar. Carlos, por favor, Carlos. Ô, seu Edgar, muito obrigado pela sua exposição, muito enriquecedora, traz muitas questões que a gente precisa continuar refletindo sempre, né, sobre a importância da família, sobre os motivos pelos quais estamos aqui nesse nosso meio. E eu queria perguntar para o senhor, quando é que o senhor se deu conta conscientemente que era um espírito, que seus familiares eram espíritos, e como é que se deu esse conhecimento? Como é que foi para o senhor? Desde pequeno, né, Carlos? Eu tinha dos meus 6 anos até os meus 13 anos, eu tinha reminiscências de uma existência pretérita. Porque com 6 anos de idade, eu nunca tinha visto um filme com aqueles soldados na época de Cristo, né? E eu, não gosto nem de falar, mas viu, Daniel? Edgar aqui, aquelas queixadas de dinossauro, sabe? Decapitando as pessoas, matando pessoas. Eu entrava em desespero. Minha mãe ficava apavorada. Quem sabe que esse menino está com febre? Não tinha febre, não tinha nada.
E minha mãe ficava apavorada. Daí ela começou a ir no centro espírita e foi elucidado, são espíritos, e o Edgar vai ser um grande médium. Esse negócio de grande médium, você não soa bem, né? Vai ser um bom médium, e só tem que educar, né? A mediunidade dele, se não educar, pode ser desviada. Então, desde criança, Carlos, a gente já via, a gente já sentia, meus irmãos brincavam com meu avô em cima da cama. Meu avô desencarnado, ele dava aquelas risadas fortes, e a mãe chegava, entrava no quarto, o que está vendo aí? O vô está escondendo a bola de nós aqui. Então, a nossa família foi, desde criança, todos nós, assim. Desdobramento também, a gente se desdobrava muito, sabe? Às vezes eu estava deitado na cama e, quando via, eu estava na porta, parado na porta, olhando para o meu corpo. E, puxa vida, levava um susto, né? Voltava correndo para o corpo. Então, isso aí, tem pessoas que duvidam, daí eu digo, olha, vou discutir contigo, porque eu sinto isso na carne, né? Como é que eu vou negar aquilo que acontece comigo? Eu enxergava, eu sentia, eu via a hora das pessoas, o problema das pessoas, tudo isso que a gente via, os espíritos que apareciam. Então a gente não queria ver, mas parecia, né? Graças a Deus, depois, com o tempo, acabou. A gente diz assim, tem pessoas que dizem assim, meu filho é um filho, como é que é, um paranormal, né? A criança, todos nós sabemos, né? A criança, quando ela nasce, ela está em cima do muro, né, entre o plano material e o plano espiritual. Ela enxerga os espíritos. Enxerga, né? Depois a mãe diz assim, mas essa é a mediunidade do meu filho. Nem sempre. É a mediunidade, assim, mas depois dos 7 anos ela cessa isso aí, ou continua, né? Então é uma experiência, Carlos, que a gente tem desde criança pequena. Acontecia com a gente isso aí. Toda a minha família, todas eles. Pois é, e Obrigado. interessante, muito interessante essa questão que o Carlos colocou, e a gente analisando quantos foram queimados, quantos foram taxados de loucos, e, no entanto, tinham só essa mediunidade, essa facilidade de se comunicar com o mundo espiritual, né? E hoje ainda a gente vê algumas religiões, né, nos exorcismos e grandes espetáculos que fazem, né, muitas religiões evangélicas, às vezes a gente vê assim, aqueles espetáculos até televisionados, enfim, que estão lá tirando os demônios, na verdade são esses espíritos, né, que às vezes estão conosco, às vezes obsessores, às vezes não, porque se a gente não tem entendimento, às vezes a gente está ali sendo despertado para a nossa mediunidade, né, por esses espíritos. Não quer dizer que estão ali nos obsidiando, mas chamando para a nossa responsabilidade de colocar essa ferramenta que nós solicitamos vir com ela, colocar ela ao trabalho dos outros, né? Maria de Fátima, algum questionamento, alguma colocação? Gorete? Tudo tranquilo? Muito bem. Pode ser. Quando o senhor Edgar falou ali sobre as experiências, né, da infância e na família, são coisas assim que ao longo dos anos que a gente vai observando, porque quando muito novo, a tendência é a gente teimar, né? Teimar que não é assim, que não é bem assim. Mas com o tempo vão se repetindo as experiências, e daí, com o conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, a gente pode passar a proceder de maneira diferente. Se ainda não estamos bem amadurecidos ainda com a ideia, mas estudando, né, e pedindo a proteção dos nossos anjos guardiões, dos nossos amparadores, eu acredito que a gente vai vencendo essas dificuldades maiores
até fazer parte do nosso dia a dia de uma forma assim mais, como é que eu vou dizer? Fazer mais parte da nossa vida mesmo, de a gente ver que realmente somos primeiramente espíritos, né? Todos somos, em casa todos somos, e que os nossos amores ou desamores ou dissabores têm muito a ver com as nossas heranças espirituais. Né, seu Edgar? Né? Tem, Quase tem que uma, eu diria, né? Depois de um tempo a gente percebe isso. Demora um pouquinho, mas a gente aprende, com né? certeza. Tem que ter paciência. E Estudar. não teimar, né? Não teimar, e não teimar. Aceitar, né? O que a gente está aprendendo com a doutrina espírita, com os espíritos que nos trazem tantos ensinamentos com tanta lucidez, né? Hoje de tarde eu escutei um pouquinho, na terça eu sempre gosto de escutar o Chico, antes dos estudos, sabe? Para que a gente possa se harmonizar e contribuir de uma forma mais positiva, né? Espero. E ele também falava sobre isso, sobre as coisas, né, que acontecem, nem sempre as pessoas estão, assim, dispostas a aprender, ou aceitar, ou refletir, né, sobre a espiritualidade maior. Tinha um mano meu que lá em Erechim, o meu irmão intermediário, ele não acreditava, né? Então ele brigou com o meu irmão na cozinha, a gente em 10 filhos, né? Vocês imaginam as turmas numa mesa grande, uma mesa. Meu pai fez uma mesa enorme, botou um banco enorme atrás da mesa, então a gente ficava tudo junto ali para jantar. E um dos meus manos ficou lá no quarto, emburrado, não queria jantar. Estava emburrado, não queria. A mãe chamava ele, ninguém vem jantar, não quero. Ninguém vem jantar, não quero. De repente a cama deu uma erguidinha na tela da cama, ele olhou embaixo, não viu nada, continuou teimando. Daqui a pouco a cama se ergueu, jogou ele lá no meio da casa. Ele saltou, a cama ergueu do chão, jogou ele lá no meio da casa. Ele entrou correndo na mesa, sentou atrás da mesa e disse para minha mãe, mãe, quem é que foi no quarto da mãe? Disse, não sei, por quê? Ergueram minha cama e me jogaram aqui lá no meio da sala. Ele era médico de efeitos físicos, né? Sim. Então isso acontecia na minha família, essa família maravilhosa que eu tinha, que eu tenho ainda, continuo os espíritos. Então são coisas assim que a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, a gente conhecer esses fenômenos, né, Daniel? Os fenômenos aconteciam muito, agora não acontece quase porque o espiritismo já está no coração de todos nós, bem dizer, né? Não precisa mais usar esses fenômenos para provar. É verdade. Antes precisava, né, chamar a atenção das pessoas, agora as pessoas já estão entendendo mais, não é? Muito bem, Marilza, algo a perguntar, Marilza? Alguma colocação? Maria de Lourdes? Rosvita? Seu Edgar, eu gostaria de perguntar para o senhor sempre me diz assim, ó, no auxílio, quando a gente quer auxiliar, digamos assim, que nem eu lhe pedi esses dias o auxílio, né? Quando a gente quer auxiliar o próximo, que nem eu, no meu trabalho, ou a minha neta, ou a um filho, que a gente não está presente, o senhor diz assim que a gente auxilia mais na prece, no pensamento, do que pessoalmente, né? Orando e pedindo, conversando à noite, principalmente, né? Me explique, eu gostaria que o senhor me explicasse qual é a influência que nós temos no nosso pensamento com os filhos, com os netos, ou mesmo com aqueles com os quais a gente convive. O nosso pensamento, né? Através do pensamento. O pensamento ele é mais rápido que o som, né? Que a luz. Então, é como se você erguesse o telefone e falasse com a pessoa. Quando você está trabalhando, a gente tem que observar esse detalhe. Quando você está trabalhando, está em um determinado lugar, onde você estiver, vem na tua mente uma pessoa que você nem estava pensando nela. O que aconteceu? Essa pessoa pensou em você.
Então, o que a gente faz? O que é a irradiação que a gente faz no centro espírita? A gente mentaliza e manda o pensamento, e através do pensamento, da corrente mental, manda para aquela pessoa saúde, paz, harmonia. E eu sempre costumo, nos atendimentos fraternos, falar para as pessoas, olha, seu Edgar, eu tenho minha mãe, minha sogra me odeia. Faz 10 anos que eu sou casada, minha sogra me odeia. O que eu faço, Edgar? Eu deixei ela falar bastante, chorou bastante. Depois eu digo, olha, eu não tenho uma receita de bolo para a senhora, não. Mas eu aprendi com esse tempo que a gente está na doutrina espírita, aprendi com os amigos mais estudiosos do que eu e mais experientes do que eu, que o nosso pensamento é muito poderoso. Então, quando você quer se reconciliar com uma pessoa, quer fazer aquela pessoa pensar diferente de ti, o que tu faz? Todos os dias você se recolhe no teu cantinho, 10 minutinhos por dia, todo dia. Faz uma prece para Jesus, pede proteção para Jesus, pede proteção para o teu anjo da guarda, respira, relaxa. Aí tu nota que você está tranquila, está calma, está com os olhinhos fechados, mentaliza aquela pessoa que tu quer conversar e conversa com ela como se estivesse na tua frente normal. Conversa tudo aquilo que tu queria conversar com ela. Tudo isso aí. Eu passei para essa senhora e ela começou a fazer todo dia. Um dia eu encontrei com ela na Conceição, ali, aqui para cima, encontrei com ela na Conceição, ela me abraçou. Muito obrigado, seu Edgar. O que houve? Você não se lembra? O quê? A minha sogra é tão doce comigo. Minha sogra é a melhor amiga que eu tenho. Isso aí serve para pessoa, crianças, eu tenho mães assim, o que eu faço? Meu filho tem 6 anos e faz xixi na cama, o que eu faço? A terapia do sono. Ela começou a fazer a terapia do sono, a criança com 1 semana não fez mais xixi na cama. Então, o nosso pensamento, nossas preces, porque tem pessoas que eu faço prece, tudo bem. A prece é o melhor condutor que a gente tem. Mas quando a gente quer conversar com a pessoa, reconciliação, perdoar, ser perdoado, pode conversar à distância, não tem limites. O pensamento não tem limites. Tem uma pessoa lá no Japão que quer conversar com ela, pode conversar mentalmente. Na mesma hora que você está conversando mentalmente com ela daqui, ela vai receber a tua imagem mental dela. O que acontece? Vai lembrar de ti, pode ligar para ti. Como aconteceu naquela passagem do Divaldo, né? Aquela mãe que chegou para o Divaldo assim, Divaldo, minha filha nasceu, está com 1 ano e meio, me odeia. Nunca consegui pegar minha filha no colo, o que acontece? O Divaldo disse, olha, minha senhora, hoje eu não posso responder para a senhora, mas na semana que vem, a senhora vem aqui e a gente conversa. Na outra semana, a senhora passou lá de novo, perguntou para ela, para ele, para o Divaldo, olha, o que aconteceu com a senhora? Foi no parque. O que tinha o parque? Sim, foi no parque, a senhora deve lembrar alguma coisa que a senhora falou. Mas o dia ela levou o pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, marido, foi todo mundo junto. E rodearam o Divaldo e fizeram a mesma pergunta para ele. O Divaldo disse assim, minha senhora, é o seguinte, quando essa criança nasceu, o que aconteceu? Todo mundo ficou feliz, a parteira pegou, a doutora pegou e botou no colo do meu esposo, a criança, e feliz. E o que ele disse? A minha esposa disse, olha que linda menina. E você falou, que pena. Mas, Divaldo, mas eu amo minha filha. Vai ter que provar para ela agora. Vai ter que provar para ela isso aí. Queria também, é que eu tinha o quartinho, já estava todo com móveis azuis, a roupinha tudo azul. Não tem problema não. Fala com ela na cama, quando ela está dormindo, vai lá e conversa com ela, faz a terapia do sono todo dia. Ela nunca chegava perto da mãe, nunca. Daí ela começou a fazer todo dia começou a fazer. Um determinado dia, ela estava fazendo comida na cozinha, a guriazinha entrou na porta, abriu a porta e disse, mamãe, primeira vez, mamãe, é certo que você me ama mesmo? E a mulher se ajoelhou e começou a chorar, né? Lembrou. Então são coisas assim, gente, o pensamento, a prece, são poderosos. O pensamento é mais rápido que o som, que a luz, muito rápido. Vamos aproveitar o pensamento bons, porque é uma faca de 2 gumes, né? Se você pensa mal de uma pessoa, a pessoa vai receber também.
Quando você pensa mal de uma pessoa, primeiro a receber é você sempre. A gente tem que cuidar muito dos pensamentos que nós estamos emitindo, né? Eu lhe fiz essa pergunta hoje de noite, porque você lembra aquele dia que nós conversamos e eu lhe pedi auxílio? Hoje, ao meio-dia, vários dos pacientes me disseram, Tia Vita, eu te amo. Vários disseram. Então, eu tenho feito aquilo que o senhor me indicou fazer. E dentro da capacidade e da debilidade de cada um, né, a gente emite o amor para eles, né, seu Edgar? Eles têm cada um tem a sua deficiência, né? Mas eles começaram a responder aquilo de acordo, né? Porque a gente conversa mentalmente com eles, né? À noite eu converso com todos. A gente sempre muitas vezes a gente duvida de nós mesmos, nós temos que acreditar em nós. Acreditar em Deus, depois em nós. Né, seu Carlos? Muito bem. Maria de Lourdes, você tinha levantado a mão antes, né, Maria de Lourdes? Fique à vontade. Exatamente. Eu ia fazer um comentário, né, sobre a respeito do que o seu Edgar está falando, que o irmão, né, não queria jantar e que ele teimava e a cama, então, fez com que ele fosse parar lá no jantar, né? A cama levantou e eu tenho algumas coisas que até eu nunca comentei com ninguém, né? E hoje eu vou aproveitar que o senhor falou sobre isso tudo, né? Vou lhe fazer uma pergunta. O que acontece, porque eu não conto isso para ninguém, até porque eu estou iniciando o estudo espírita agora, né? Eu não conhecia não, claro que conhecia, né? Mas eu nunca participei tanto quanto agora. E eu, desde criança, sempre tive algumas coisas assim que me deixavam intrigadas. E um dia eu perguntei para o padre o que era isso que acontecia comigo, que eu ouvia, ou eu, assim, ouvia, enxergava, né? E muitas vezes eu ia fazer aquilo que me era determinado. E aí eu era bem pequena mesmo. Eu deveria ter uns 5, 6 anos, né? Eu sou de uma família italiana, né, católica, praticante. E então o padre me disse que era tipo assim, um aviso, um sexto sentido, né? Mas eu tive uma passagem, quando criança, eu tenho várias, né? Mas eu vou usar para o senhor me entender, seu Edgar, e me dizer o que acontece. A minha mãe nós somos de uma família de 11 irmãos, 2 faleceram no acidente, né? E depois desse acidente, minha mãe estava grávida e eu nasci. Então, eu não fui a essa procissão dos navegantes, porque não dava para todos irem, né? Então, foi a minha mãe, meu pai, com os menores. E eu e os demais ficamos em casa, né? E como sempre, como eu lhe falei, né? Eu enxergava, eu via, mas sempre que eu colocava isso para as pessoas, diziam, isso aí é até esquizofrenia, diziam que era, né? Mas eu estudei, me formei e nunca vi esquizofrenia, né? Em todo caso. E aí, seu Edgar, eu vi a barca afundando, que o meu pai e a minha mãe iam entrar, né, para a procissão, e os meus irmãos menores. E eu pedi a Deus, invoquei a Deus, que não deixasse acontecer nada com eles,
E até hoje eu tenho isso. Quando eu tenho esses pressentimentos, ou com os filhos, ou com alguém da família, enfim, eu sempre peço a Deus, porque eu não sei outra maneira, né, de pedir. E como eu nunca conto muito isso para as pessoas, né, então, naquele momento, o senhor da lancha disse, da barca, que naquele tempo, né, faziam as procissões por via mar, né, a rio, né, marítima, e aí ele disse não, ele fez assim para o meu pai, não, já tem gente demais. E o meu pai, com os pequenos pela mão, e a minha mãe perto, voltou, não embarcou. E aquela barca afundou. Que estranho, né? Naquela época. Não sei se o senhor não lembra, há muitos anos atrás, que isso aconteceu. Então, eu quero lhe fazer essa pergunta. Eu tive outras passagens que hoje o senhor falando veio de encontro ao que acontece comigo, muitas das vezes, né? Então, eu rezo, eu peço, muitas das vezes ameniza, mas não evito. Não consigo, nem através da oração, ou talvez eu não me concentre, não sei o que acontece. Mas muitas das vezes com a oração, com a insistência, pedindo a Deus, eu consigo evitar. Então eu queria lhe fazer essa pergunta. Quem sou eu para ter esse dom, será essa? Palpite o padre me disse que era. Palpite. Todos, graças a Deus. Graças a Deus, a gente não tem privilégio nenhum. Nenhum é privilegiado sobre esse dom, sabe? Nós não temos privilégio nenhum da mediunidade, não. Do mediúnico, são todos nós, eu e você, mais 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra, todos somos médiuns. Só que umas mediunidades é mais aguçada e outras menos. Então, todos nós temos mediunidade, todos nós, de uma maneira ou outra, né? Não é privilégio de ninguém. Isso aí é uma ferramenta que Deus coloca nas nossas vidas para nós usá-la para o bem. Você faz muito bem quando acontece isso, você fazer a tua prece. É a melhor opção, fazer uma prece. E essa prece que você faz, o que acontece? Vai auxiliar as pessoas, vai ajudar as pessoas. Então, quando essas visões que você tem, é um campo vibracional que abre. Referente à sua mediunidade. Esse campo vibracional abre e você enxerga esses quadros. Isso é, que a pessoa diz assim, isso é maravilhoso, para a gente ter que começar a aprender a administrar isso com a gente, uma coisa natural, super natural, assim, não é sobrenatural, não. Agradeça a Deus por permitir, isso é uma ferramenta que Deus colocou no teu coração, na tua vida, para você exercitá-lo no bem, no dia que você passar para o plano espiritual, que a gente, na aula, né, Daniel? Quem sabe no plano espiritual a gente está se encontrar também, na mesma aula, né, continuar estudando. A gente vai confirmar o que a gente está falando agora. Mas fica feliz com isso, tá? Isso é uma ferramenta muito boa que Deus coloca para todos nós. Saber administrar da tua maneira, como você está usando ela, é a melhor maneira. Fazer prece, porque está ajudando muitas pessoas. Ajuda você e as pessoas que estão ao redor. Muito bem. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada pela explicação, seu Edgar. Muito bem, pessoal. Estamos passando um pouquinho do nosso horário, mas esse é um assunto, família, que nós conversaríamos a noite toda, né? Estava excelente. Excelente exposição. E tenho certeza que os que não conseguiram participar também gostariam. Mas, no próximo encontro, nós trocaremos mais ideias e continuaremos o nosso estudo da doutrina no próximo encontro. Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje com a nossa prece final, continuando, então, com os nossos pensamentos elevados, nossas mentes vinculadas ao Pai, ao amigo Jesus, agradecendo esse maravilhoso momento que estivemos reunidos, ouvindo o nosso irmão Edgar, essa explanação maravilhosa sobre família.
família que estamos convivendo, vivendo, nos abraçando, e às vezes, ou na grande maioria das vezes, nos burilando, nos acertando. E graças à doutrina espírita passamos a entender um pouquinho mais os porquês de que viemos reunidos nesta ou naquela família, e que possamos ter entendido, compreendido, possamos colocar em prática, principalmente com os nossos irmãos, nossos pais, no meio em que convivemos, todo esse manancial de ensinamentos que nos foi proporcionado hoje, essa nossa troca, essa nossa harmonia, que ela continue conosco e mais essa semana, e mais essa noite, e que possamos sempre estar em paz conosco mesmo e também com os nossos irmãos. Agradecemos ao protetor de cada um de nós, nosso novo guardião que conosco estiveram, ao mentor espiritual do nosso grupo, Miramês, que conosco esteve, com a sua equipe, nos orientando, nos harmonizando, fazendo com que entendêssemos o significado do que nos foi passado. Que assim seja.